Os Guardiões da Mata é um livro que parece um Percy Jackson brasileiro. É um livro de fantasia no qual os personagens principais interagem com lendas do nosso folclore. Eu vou resumir a história dele com spoilers. Os protagonistas são dois irmãos, o Rafa e o Gui, que têm uma prima chamada Patênope, que às vezes é chamada de Pati, às vezes de TT. Eles moram na Praia Grande, no litoral de São Paulo, e num feriado de Semana Santa eles resolvem ir para o sítio do tio Dinei, que fica em Miracatu, no interior. Eles estão num grupo grande em família, mas numa tarde só os três resolvem fazer uma trilha ali no mato. Nessa trilha, os três descobrem um garoto de gorro vermelho e uma perna só, o Saci Pererê. Saci se apresenta como Isaac e diz que ele tá ali para proteger o sítio, e que todas as lendas do folclore brasileiro que eles tinham ouvido na verdade existem. O Saci desaparece e eles voltam para casa, mas no dia seguinte eles resolvem voltar para a trilha logo de manhã cedo. O Isaac aparece de novo e diz que eles são os Guardiões da Mata e que eles têm que se preparar para uma missão muito importante. Os três recebem 3 pulseiras do Saci. O Rafa recebe um azul, o Gui uma verde e a Paty uma rosa. O Isaac diz que eles vão precisar dessas pulseiras para se defender, mas não dá mais detalhes da missão deles, apenas que eles são os escolhidos para uma coisa importante. O trio volta para o sítio para almoçar e depois do almoço eles vão para a piscina com duas parentes, que se chamavam Alicia e Ana Clara. Eles estão ali brincando na piscina e o Rafa sai um pouco porque ele está muito pensativo a respeito da conversa do Isaac com a pulseira azul que ele recebeu. O Gui tenta conversar um pouco com ele, mas ele quer ficar um pouco sozinho e tá todo mundo na piscina, quando a pulseira do Rafa começa a brilhar. De repente, toda a água da piscina começa a se elevar e forma uma espécie de bolha gigante que fica flutuando no ar e depois cai com tudo na piscina de novo. O Gui, o Rafa e a Paty ficam preocupados, especialmente com as meninas, a Ana Clara e a Alicia, que estão aterrorizadas com o que acabaram de ver. Eles queriam dar um jeito delas esquecerem o que se passou. E nesse pensamento coletivo dos três, as 3 pulseiras começaram a brilhar, e a Alicia e a Ana Clara entraram numa espécie de hipnose. Quando o trio conversou com as duas depois, é como se elas tivessem esquecido o que aconteceu. De alguma forma, as pulseiras tinham deixado elas num transe. Eles precisavam de mais respostas a respeito dos poderes das pulseiras, então por volta das 3 da tarde eles voltam para a trilha para falar com Isaac. Quando o trio reencontra Isaac, o Saci, ele leva todo mundo para conhecer a Nayá, uma lenda indígena conhecida nas histórias como a Vitória Régia. Eu não vou me debruçar muito sobre a história de cada personagem, senão o vídeo fica muito grande. Mas o que você precisa saber é que nessa história, a Nayá é guardiã de um artefato muito valioso, o Colar da Lua, ou Colar de Jaci. A Nayá é uma força do bem que serve como guardiã desse colar. Ele tem o poder de controlar todas as lendas do folclore brasileiro, que na verdade são reais. Se esse colar caísse nas mãos de alguém mal intencionado, as consequências seriam terríveis. E já tinha alguém atrás desse colar. A Cuca. A Cuca nesse livro é descrita como uma mulher com cabeça de jacaré, cabelos pretos e um vestido cheio de borboletas esvoaçantes. Como guardiões da mata, o Rafa, o Gui e a Paty tinham que impedir que esse colar caísse em mãos erradas. Mas já era muito tarde, muita informação para absorver e eles tinham que voltar para o sítio para a família não ficar preocupada. Só que no caminho de volta para o sítio, o Gui está especialmente preocupado com as coisas que ele acabou de descobrir e sem querer ele acaba ativando os poderes da pulseira dele. O Gui tem poder de controlar o elemento terra, então de repente as raízes começam a se agitar e o chão começa a abrir. O chão parece estar desabando sob os pés do Gui, do Rafa, da Paty e do Isaac. Então eles saem correndo em direção ao sítio, só que nessa de sair correndo, a Paty acaba se separando do grupo. Não tem como os meninos voltarem para casa sem a Paty, então eles passam a procurar na mata por ela, até que eles acham ela deitada perto de um rio, com um velho babão em cima. Antes que ele pudesse fazer alguma coisa de ruim com a Paty, o Gui foi pra cima dele na porrada. Até que de repente todo mundo começou a ouvir uma voz hipnotizante, uma voz suave e melodiosa que saía da água. Era a voz da sereia Yara que tinha chegado no recinto. Com a sua voz, a Yara traiu o velho para dentro da água, agarrou ele e afundou pro rio. Aquele velho nunca mais foi visto. E segundo o Isaac, a Yara sabe distinguir um homem bom de um homem ruim. E todos os homens ruins merecem o castigo da sereia. Mais pra frente no livro a gente vai descobrir que a Yara também tem filhos, metade homens ou mulheres e metade peixes. Inclusive a Yara já se relacionou com lulas, com tubarões, então saem algumas combinações esquisitas. Quando o Rafa, o Gui e a Paty finalmente conseguem voltar pro sítio e se despedir do Isaac, tá toda a família muito preocupada com o que aconteceu, porque eles ficaram fora o dia inteiro. Apesar de não gostar muito disso, para a segurança da família, os três usam as pulseiras de novo para hipnotizar a família deles, como se eles tivessem passado o dia todinho lá junto. A hipnose funciona e numa conversa mais tarde, naquele mesmo dia, a Paty resolve testar um pouco os poderes dela. Ela tem o poder de controlar o ar, e ela consegue formar uma espécie de tornado em volta de si mesma e flutuar alguns metros do chão. Ao dormir naquela noite, a Paty tem um sonho muito esquisito. Ela sonha que tá com o Rafa e o Gui na floresta e eles estão correndo de uns seres vermelhos pequenininhos, bem peludos e com espécies de desenhos indígenas espalhados pelos corpos. E eles estão indo atrás do trio por ordem da Cuca. Aqueles seres eram um exército de caiporas. Quando o Rafa, o Gui e a Paty vão tomar café da manhã, eles reparam que tem uma nova visita na casa, que é o Saci Isaac, só que dessa vez ele tá com as duas pernas e com uma roupa de criança normal.
O Isaac consegue usar essa magia para se disfarçar, então ele aproveita para fazer ali uma boquinha. Quando os quatro resolvem sair para explorar a mata de novo, eles se deparam com uma cena trágica. Naya, a Vitória Régia, está deitada, desmaiada, e um baú aberto do lado dela. Alguém tinha conseguido roubar o colar da lua. Alguém agora tinha o poder de controlar todas as entidades mágicas. A Yara, a Naya, o Saci, todos corriam um grande perigo. Então imagina o susto quando apareceu uma das criaturas do sonho da Patty. A Caipora se apresentou como Pirapora e na verdade era um amigo do Saci. Ele conta que a Cuca temporariamente usou um feitiço para domar a mente dos caiporas e roubar o colar. Mas se ela conseguisse realmente dominar o poder do colar, o feitiço não seria temporário. Ela podia controlar qualquer criatura mágica por hora se ela quisesse. A missão dos Guardiões da Mata agora é recuperar o colar da lua o mais rápido possível. Primeiro eles voltam até o riacho onde eles encontraram a Yara e falam com alguns dos filhos dela, para que eles possam contar para as outras criaturas mágicas que se a Cuca realmente pegou o colar, todo mundo tá correndo perigo. Eles vão precisar reunir um exército para bater de frente com a Cuca. Depois o Saci leva o trio para conhecer uma nova amiga, a Luma. Luma era uma mulher aparentemente muito jovem e muito doce, mas na verdade ela estava amaldiçoada. Na verdade, ela era uma das entidades também, a mula sem cabeça. Mas quando ela não tá na sua forma de mula, com a cabeça pegando fogo, ela é uma mulher muito doce e gentil. Ela se dá muito bem com o Rafa, com o Gui e com a Patty, mesmo acabando de conhecê-los, e se demonstra muito solícita para ajudar a recuperar o colar. Ela leva o grupo pro mato à noite e eles fazem uma espécie de ritual para invocar outra entidade mágica da floresta, o Negrinho do Pastoreio. Esse novo espírito folclórico invocado pelo grupo diz que para enfrentar a Cuca eles precisarão passar por um pântano. Acontece que eles não têm um barco e nem tem como nadar naquela água suja. Também já é muito tarde da noite. Então o trio resolve voltar para casa e no dia seguinte, às 5 horas, eles iam se encontrar de novo com Isaac, com Pirapora, com a Luma e quem mais pudesse ajudar para tentar enfrentar a Cuca. Acontece que mesmo voltando para o sítio, eles não tiveram uma boa noite de sono. Foram assombrados por um pesadelo terrível. No pesadelo, o Pirapora tirava o gorro do Saci e prendia ele numa garrafa. E os medos do trio se tornam realidade quando eles voltam para o lugar marcado às 5 horas e não encontram nenhum de seus amigos lá. Mal sabem eles que não ficariam sozinhos por muito tempo, até escutarem a voz de alguém perguntando: "Estão esperando por alguém?" E saindo do pântano, com a sua pele verde amarronzada e sua cara de jacaré, a bruxa Cuca finalmente aparece. Ela tá com um colar prateado da lua brilhando como nunca, com o Saci preso numa garrafinha. Com muita coragem, o Rafa, o Gui e a Patty mandam a Cuca devolver o colar e libertar o Saci. Mas ela não obedece, com o seu feitiço faz todos os caiporas irem pra cima do trio. O Rafa, o Gui e a Patty não querem machucar os caiporas, mas eles não podem ficar correndo da Cuca pra sempre e resolvem enfrentá-los numa luta. O Gui, usando seu poder da terra, faz as raízes crescerem das árvores e tirando os caiporas do caminho. A Patty faz o mesmo com as suas rajadas de vento, e o Rafa começa a controlar a água do pântano e usa ela para jogar vários jatos nos caiporas. A luta tá muito difícil e eles começam a ficar encurralados, e de repente começam a pegar no sono quando a Cuca começa a entoar uma melodia. Nana, neném, que a Cuca vem pegar. Depois de um tempo atordoados, eles acordam e percebem que estão com as mãos amarradas para trás. E a Cuca finalmente sabe que venceu, e com aquela risada sinistra ela debocha dos Guardiões da Mata. Até parece que 3 guerreiros tão inexperientes iam derrotar a bruxa mais poderosa da floresta. O Rafa e o Gui se enchem de raiva e querem que a Cuca pare com isso naquele momento. A Patty tenta uma abordagem diferente ao conversar com a Cuca. Ela diz que ao prender os caiporas, o Saci e roubar o colar da lua, é como se a bruxa estivesse desequilibrando totalmente a floresta. Mas aí a Cuca devolve com um bom argumento. Os humanos já destroem a floresta há muito tempo. E se alguém fosse dominar a floresta e todo o resto com força bruta, não seriam os humanos, seria ela mesma. Até que o grupo percebe uma coisa: se a Cuca é tão poderosa, por que ela não tinha usado antes esse feitiço nos caiporas para roubar o colar? Ela não podia ter feito isso sozinha. Como a Cuca não tem mais nada a perder, ela revela que sim, teve ajuda no seu plano. O ajudante misterioso da Cuca é uma entidade chamada Desgraça. Junto com a Desgraça, a Cuca iria reescrever as regras da floresta e dominar tudo, inclusive o mundo além da floresta, na civilização. Mas além do som da risada maligna da Cuca, o trio começa a ouvir o som de cascos vindo de longe. Era a Luma, na sua forma potente de mula sem cabeça, que veio com tudo pra cima da Cuca. A Luma deu um coice tão forte na Cuca que ela caiu pra trás no pântano e o feitiço foi quebrado temporariamente. Tempo suficiente pro Pirapora conseguir soltar os 3. Mas assim que a Cuca conseguiu se levantar e se recuperar do coice, ela usou o poder do colar da lua para virar todas as caiporas contra o grupo. Mesmo sem querer machucar as caiporas e o Pirapora, o Rafa, o Gui e a Patty tiveram que lutar com as caiporas de novo, e dessa vez a Luma estava batendo de frente com a Cuca. Enquanto o Rafa, o Gui e a Patty usavam os elementos da terra, do ar e da água para enfrentar os caiporas,
A Luma usava suas chamas de mula sem cabeça para atingir a Cuca. Quando finalmente os Guardiões da Mata estão lutando juntos e parece que estão equilibrando as coisas na luta, a Cuca usa um feitiço para transformar um galho numa lança. Essa lança ela atravessa o corpo da Luma. Num instante é como se o pântano e a floresta toda tivesse parado. Os Guardiões e as Caiporas viam uma Luma caindo ao chão enquanto a Cuca dava sua risada maligna. O Gui, o Rafa e a Patty, cheios de lágrimas nos olhos, foram tentar acudir a Luma, mas era tarde demais. Ela se despediu dos amigos, dizendo que finalmente a maldição dela havia sido quebrada. Com a derrota da Luma e o choro dos heróis, uma magia nova se instaurou sobre o local. De repente, a pedra do Gui começou a brilhar e ele ficou com uma aura verde em volta dele. O Rafa também estava envolto numa luz azul, e a Patty também tinha uma energia rosa ao redor dela. Os três estavam com seus poderes e energias conectados como nunca, e juntos uniram seus poderes para atacar a Cuca com tudo que tinham. A força do poder dos três guardiões combinada foi tanta que a Cuca foi derrotada e o colar da lua foi arrancado pela energia. Agora os caiporas finalmente estavam libertos do feitiço da Cuca, e o Pirapora pegou o colar de Jaci e devolveu para sua dona Nayá, que tinha acabado de chegar com a Yara. Assim que a Nayá pegou o colar da lua de volta, uma energia começou a brilhar em volta da Cuca e ela foi se desfazendo em milhares de borboletas, que foram sugadas uma a uma para dentro de uma caixa que a Yara estava segurando. Agora a Cuca estava aprisionada num baú de ferro com um cadeado de ferro que seria guardado pela Yara no fundo do rio. Pirapora também devolveu o gorro do Saci e ele também estava liberto da garrafa e do feitiço da Cuca. O Isaac, o Pirapora, o Rafa, o Gui, a Patty, a Yara e a Nayá finalmente tinham derrotado a Cuca, mas eles não conseguiam comemorar porque tinham acabado de perder sua querida amiga Luma. Todos se reuniram em volta dela para fazer suas despedidas e a Yara começou a cantar uma música muito doce. O corpo da Luma se dissolveu em lindas flores que se juntaram com a natureza. Os Guardiões da Mata tinham cumprido sua missão e o Pirapora foi pedir desculpas para o grupo porque ele não queria trabalhar para a Cuca, ele foi forçado por causa do feitiço. E quando os Guardiões não só perdoaram o Caipora, mas também chamaram ele de amigo, ele ficou muito feliz. O trio voltou para o sítio para ficar mais um pouquinho com a sua família antes de fazer as malas e ir embora de volta para casa. O feriado no sítio do tio Dinei tinha sido muito bom, mas eles precisavam voltar para suas vidas normais. Mas depois de fazer uma amizade profunda com o Saci, o Rafa, o Gui e a Patty nunca mais teriam uma vida normal. É muito bonita a cena do Isaac pulando numa perna só, acenando tchau para os seus amigos que estão indo de carro voltar para suas casas. Assim termina o livro O Tesouro da Vitória Régia, que é o primeiro da saga Guardiões da Mata, e parece ter sido escrito com muito carinho. Enquanto eu estava lendo, parece que o livro me trouxe um clima de infância. Eu me lembrei de quando eu assistia Sítio do Pica-Pau Amarelo, Power Rangers de No Trovão por causa do trio e das pulseiras, e o próprio Percy Jackson pensando na relação entre pessoas do mundo comum e do nosso cotidiano com essas entidades fantásticas. Quero aproveitar para agradecer o Rafael Barbosa, o autor desse livro, que me enviou esse livro como um presente, e quero perguntar para você que assistiu até aqui se você gostou da história dos Guardiões da Mata e se tem alguma lenda do folclore brasileiro que é a sua favorita. A Yara é a minha, achei legal que ela teve destaque nessa história.